eu quero fazer a leitura desta palavra, que entendo eu vir muito a calhar nessa noite para ti. Então, na carta de Paulo ao seu amigo Filemon, só tem um capítulo. A partir do versículo 4, ele escreve assim, dizendo: graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo o teu amor e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos. Sabemos do amor que tu tens para com Jesus e para com todos os santos desta congregação e deste campo de trabalho, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Finalizando, ele diz assim: eu também te digo, Gilmar, tive grande alegria e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos, o coração desta igreja, ele está reanimado. Que Deus te abençoe e te conceda o melhor. Não quero te desejar nada mais do que eu quero para mim, mas também nem menos, porque assim como quero estar bem e desejo que tu esteja, assim também toda a tua casa, tua família e essa congregação. Deus te abençoe, querido irmão. Quero também aqui louvar a Deus pela vida do pastor João, esse grande homem de Deus, que também é um grande exemplo. Há poucos dias estivemos ali, também no seu aniversário, né? E nos alegra de podermos sempre ter pessoas exemplares. O Senhor é um grande exemplo para nós, pastor. Que Deus te guarde, te abençoe. O coral daqui esteve lá louvando o nome do Senhor, mas também me parabenizando. Então que Deus abençoe, juntamente com a Manica, com o Leonel. Que Deus abençoe, no nome de Jesus. No nome do irmão Trajano, eu quero saudar os demais obreiros aqui nesta noite. Que Deus abençoe, agradecer ao Lúcio, também ao Moisés, por ter nos convidado para estar aqui nesta noite, para falar um pouco da palavra do Senhor para os nossos queridos irmãos. Louvar a Deus pela vida da minha esposa e os nossos filhos que nesta noite estão aqui conosco, nos acompanhando, né, sempre que pode. Estou feliz por tê-los aqui juntamente comigo. Que Deus abençoe, no nome de Jesus. Se você pode ficar de pé, nós vamos fazer a leitura da palavra, da qual eu quero nesta noite extrair uma reflexão acerca da palavra de Deus, algo que Deus colocou no meu coração. Você pode encontrar na tua Bíblia o livro de Josué, uma palavra conhecida por toda a igreja, ou por todos que leem a palavra do Senhor, mas é nela que eu quero nesta noite ministrar sobre ela para essa querida juventude, os adolescentes que estão aqui e para a igreja do Senhor que se faz presente aqui nesse lugar. Livro de Josué, capítulo de número 24, e o versículo, vamos ler dois versículos, o 14 e o 15. Josué 24, 14 e 15, enquanto você encontra. Também quero louvar a Deus pela vida do meu amigo Luiz, que está ali. Deus te abençoe, Luiz. Também a sua esposa, Deus guarde. O Leandro, fiquei feliz de te ver aqui, Leandro. Irmão Gilmar, o feio na igreja fica bonito, né? Glória a Deus. O Leandro eu conheço também já da minha adolescência. E está aqui nesta noite, irmão Leandro, dentro dessa casa, nós poder estar aqui, isso é um privilégio tão grande. Porque eu me lembro de ver um dia alguém correndo a cerca de 1,5 metros atrás dele com uma faca para
tentar tirar a tua vida. E o Senhor te guardou, te protegeu, e não só isso, hoje te coloca aqui dentro desse lugar. Que Deus te abençoe, abençoe a tua casa, a tua família. Eu já derramei minhas lágrimas aqui, porque Deus me fez lembrar daquele dia. E te ver aqui nesta noite me deixa muito feliz. E Deus te abençoe. Aleluias. Eu quero falar nesta noite sobre escolhas. Escolhas que nós fazemos. Para isso lemos a palavra. Josué 24:14 diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses ou os pecados aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviam os vossos pais, que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Poder estar sentado, por gentileza. Glória a Deus. Quantos aqui estavam no Arroio da Bica ontem à noite? Todos estavam. Ontem à noite, para a igreja que não pôde estar lá, mas os jovens estavam aqui, e eu quero nesta noite me referir muito a eles, jovens, os adolescentes, porque é o culto organizado por eles, mas a igreja da mesma forma. Nós ouvimos a palavra do Senhor que foi pregada ontem, em que falava sobre a raposa e a raposinha, o pecado e o pecadinho. Será que existe pecadinho? Mas as coisas mínimas. A raposa é aquele pecado mais explícito, aquele pecado que tenho certeza que ninguém vai sair daqui e praticá-lo. Assalto, adultério, matar alguém, enfim, essas coisas maiores que são pecado. Mas o pregador falava sobre as raposinhas, ou seja, aqueles pecados que parece que não são tão perceptíveis, mas que são pecados, que nós com muita facilidade saímos daqui de dentro e saímos cometendo, lá na nossa casa, na rua, enfim, no nosso dia a dia. É um pecadinho, parece que não tem importância, mas tem importância, porque não deixa de ser um pecado. E nesta noite, irmãos, tendo menção disso, queridos jovens e adolescentes, eu quero falar um pouquinho sobre as escolhas, porque o pecado, o pecadinho, a raposa ou a raposinha, o pecado só entra na nossa vida se nós permitirmos que isso aconteça. Através do quê? Das nossas escolhas. O que é que nós estamos escolhendo para a nossa maneira de viver? É sobre isso que nesta noite eu quero falar um pouco aqui, usando este texto como exemplo. E para que nós entendamos esse texto, nós precisamos voltar um pouquinho do contexto.
Josué assumiu a liderança do povo de Israel após Moisés. Eles chegaram até as portas da terra prometida. Ali encerrou a carreira de Moisés e iniciou então a liderança de Josué. A Bíblia diz que eles conquistaram a terra que Deus lhes havia prometido. Não só conquistaram a terra, como habitaram ela, construíram as suas casas, as suas tendas, começaram a produzir o seu alimento na época na lavoura, começaram a desempenhar as suas funções na terra prometida, conforme o Senhor lhes tinha prometido que o fizessem, o que aconteceria. As promessas de Deus se cumpriram. A palavra de Deus, ela se cumpriu. Porém, o tempo foi passando. E aqui nós vimos Josué reunindo novamente todo o povo de Israel. O tempo passa na nossa vida. E a nossa vida, ela segue. A nossa vida continua dia após dia. E a cada novo dia nós temos a oportunidade de fazer escolhas entre aquilo que é certo e aquilo que é errado, entre aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada a Deus. Nós podemos diariamente escolher se nós queremos servir a Deus ou não servir. Deus da glória. Deus, Ele não nos obriga a fazer nada. Ele nos deu o livre-arbítrio, ou seja, a possibilidade de nós escolhermos aquilo que nós quisermos fazer. Ele nos deu a possibilidade de escolhermos a vida em que nós queremos viver, se na presença dEle ou não. Aleluia. Todos os dias, quando você acorda para viver mais um dia, é mais um dia em que você terá a oportunidade de escolher muitas coisas. Entre elas, se você pretende servir a Deus ou não servir a Deus. E o tempo passou. E a Bíblia diz que o povo de Israel, que agora trabalhava, agora edificava suas casas, construía suas famílias, eles começaram a voltar a algumas práticas que eles, ou que os seus pais viveram lá no Egito, lá na terra dos amorreus. Praticar cultos que não agradavam a Deus, adorar a ídolos que não eram Deus, que eram ídolos egípcios pagãos. Veja bem que aquilo que Deus espera de nós é tão somente que nós o adoremos. O Senhor, Ele só quer, Ele só exige de nós a nossa adoração. Ele não quer que nós dividimos a nossa adoração. Deus só queria ser adorado, cultuado pelo seu povo. Mas o que o povo fez? Santo Espírito. Começou a voltar às práticas do além do rio, às práticas do Egito. É isso que começou a acontecer. Deus da glória. Chegou ao ponto que Josué teve que reuni-los todos para conversar com eles novamente. Veja, irmãos, que quando nós nos convertemos a Deus, e nós temos que diariamente escolhermos entre servir e não servir, entre fazer o certo e fazer o errado. Os dias vão passando, as coisas vão se sucedendo, as oportunidades elas vão surgindo na nossa vida. E quando nós menos vemos, nós estamos fazendo o que esse povo estava fazendo. Quando a Bíblia diz aqui que eles voltavam a adorar aos deuses do Egito no nosso tempo,
Eu mudo isso para que nós voltemos a adorar ao pecado, aquilo que nós vivíamos de forma errada, aquilo que nós cometíamos antes de nós nos entregarmos para Jesus. Não é difícil ver as pessoas que aceitam Jesus, que entregam a sua vida para Jesus, depois de um tempo, voltarem a praticar as mesmas obras de antes da conversão. Santo de Israel, aleluia. Isso, Deus não se agrada. Disto, Deus não tem prazer. Quando nós estamos aqui agora servindo a Deus e nós saímos daqui para fora, e lá fora, quando nós não estamos dentro desse ambiente espiritual maravilhoso, e lá fora, depois que nós não estamos debaixo dos olhos da nossa liderança, depois que nós estamos lá dentro do nosso quarto, depois que nós estamos sozinhos com o nosso telefone muitas vezes, e nós começamos a fazer aquilo que não agrada a Deus, que não é para nós fazer, nós estamos voltando às práticas antigas do Egito, nós estamos voltando ao pecado, e essa é uma escolha nossa. É nós que estamos escolhendo. Rei da glória. É nós que estamos escolhendo. É nós que definimos o que é que nós vamos viver hoje e amanhã. Irmãos, irmãs, juventude, adolescentes, nós estamos vivendo hoje o resultado das nossas escolhas de ontem. Se o irmão Gilmar hoje está sendo homenageado aqui, se o pastor João está como pastor aqui, é porque ontem, é que atrás tem toda uma história, uma renúncia, uma decisão. Eles decidiram de servir a Deus, independentemente daquilo que viesse a acontecer. Eles decidiram que eles e a casa deles serviriam ao Senhor. Oh, glória, glória. Glória a Deus. Nós estamos vivendo um tempo, um período em que por qualquer coisa, ou por coisas tão insignificantes, nós estamos decidindo não servir a Deus. Ah, eu não gostei daquilo que o irmão Gilmar disse, não vou mais. Não vou mais na igreja. Ele passou na rua, não me cumprimentou. Aleluia. O jovem, a jovem do coral, eu disse para o Senhor, não me deu, não vou mais no culto. A irmã me olhou diferente, não vou mais. Eu não gostei da pregação, não vou mais. É tanto não vou mais, é tanta desculpa que se dá. E isso só está afastando-nos de Deus. São decisões. É quando nós estamos fazendo isso, quantas vezes, quantas coisas o pastor João ou Gilmar tiveram que resolver. Situações, eu não vou mais na igreja, porque o fulano me disse isso e aquilo. Aí eu te pergunto, que culpa tem Deus nessa história? Deus da glória. O que é que Ele fez para você? Para você fazer isso. Rei da glória. Aí eu nem gosto do fulano, eu não vou lá. Tu és fiel, Jesus. Eu já vi, eu já presenciei irmão dizendo, eu não vou no culto porque o fulano vai estar lá. Meu Deus. Eu não vou porque ele vai estar lá. Meu Deus. A quem você está servindo? Aquela pessoa ou a Deus? Glória. Veja bem que Deus foi tão generoso com nós, que Ele diz assim, ó: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele pediu para nós amar. Mas tem uma outra parte da Bíblia que diz assim, ó, que Ele manda nós suportar uns aos outros. Se não dá para amar, suporta. Mas suporta aqui dentro. Escolha estar na presença dEle. Não saia da casa do Senhor por
Que Deus venha dirigir as tuas decisões. Que você venha buscar a direção do Espírito Santo de Deus para você decidir certo. Quantas pessoas se frustrando por aí porque tomam decisões erradas e não consultam a Deus. Eu vou fazer tal coisa e deu. Aí dá errado. Aí a culpa é de Deus. Aí é Deus que tem que pagar. Aleluias. É uma palavra um pouco difícil. Mas, irmão, nós estamos vivendo o tempo. O tempo está se terminando. A hora está chegando ao seu limite. Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja. E a igreja está dormindo muitas vezes. E isso me preocupa. Aleluias. Eu vejo na Bíblia Sagrada algumas decisões. Eu vejo Adão e Eva lá no início. Eles tiveram uma decisão. Eles tinham que decidir se iam comer ou não do fruto proibido. Qual que foi a decisão deles? Desobedeceram a Deus e comeram do fruto. A consequência todo mundo sabe. Aleluias. Eu vejo a decisão de Noé. Deus deu uma ordem para Noé construir uma arca. Ele podia decidir não construir, porque não chovia. Que negócio louco é esse? Construir uma arca para quê? Vai vir água da onde para o negócio desse aqui flutuar? Qual foi a decisão de Noé? Construir, servir, fazer a vontade de Deus. Mas Deus não obrigou ele a fazer. Deus deu a ele a oportunidade de ele construir. O nome dele está na história. Imagina se diz, não, eu não vou fazer. Daqui a pouco ia estar o nome do José, porque alguém ia construir a arca. A obra de Deus não vai parar se você não quiser fazer. Ele vai levantar outro no teu lugar. A escolha é tua, a escolha é minha. Eu vejo Moisés. Moisés ainda criança. Moisés ainda na sua tenra idade. Como vocês estão aqui? Moisés está lá no palácio. Está lá junto com Eli e com os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias. Ofni e Finéias, os filhos do sacerdote, eles escolheram o quê? Profanar, fazer o que era errado no templo. O Samuel poderia olhar para os filhos de Ofni, os filhos de Eli, e dizer, eu vou fazer que nem eles. Eles são os filhos do sacerdote. Eu vou andar com eles. Eu vou fazer o que eles fazem. Eu vou fazer igual a eles, mas não. O que Samuel resolveu fazer? Obedecer à ordem do Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Quando Deus o chamou, ele estava preparado. Quando ele ouviu a voz do Senhor, ele foi primeiro consultar o profeta, o sacerdote. Quando o sacerdote entendeu que Deus estava falando com ele, disse, olha, quando ele te chamar de novo, diga, eis-me aqui, Senhor. A decisão de Samuel levou a ele a estar na história, a ser um grande profeta. Nós temos o José, que decidiu fugir do pecado, que decidiu permanecer na presença de Deus com fidelidade. Se tornou governador. Nós temos a decisão de Daniel, adolescente, retirado dos seus pais, levado para uma outra terra, para ser governado por um outro rei, por uma outra cultura. Mas a Bíblia diz que Daniel resolveu não se contaminar. Posição, escolhas. Escolhas definem o nosso viver no amanhã.
Nós precisamos escolher melhor. Nós precisamos rever as nossas escolhas. Eu estou feliz de estar aqui com o irmão Jandir nessa noite, sentado aqui junto dos obreiros, servindo ao Senhor. Mas quem conhece, como ele conhece as nossas famílias, sabe da dificuldade que é nós tomarmos a escolha de estar aqui. Mas nós tomamos a escolha correta, servir ao Senhor, mesmo que fale, mesmo que digam, mesmo que alguém se levante e diga que isso não adianta, isso é loucura. Nós fizemos como Josué. A nossa opção é servir ao Senhor. Para encerrar, o Senhor Jesus, quando ele estava lá na cruz, ou antes dela um pouquinho, ele foi tentado. Ajuda lá, irmão Junei, com o violão, já vai preparando o louvor lá. O Senhor Jesus, quando ele foi tentado pelo nosso adversário, ele poderia ter tomado a decisão, a escolha de olhar para ele. O Senhor Jesus, ele poderia ter decidido não morrer por nós. Ele era, o Senhor Jesus Cristo, ele era e ele é Deus. Ele está lá no céu, na presença do Pai. Ele ajudou a criar todas as coisas, inclusive eu e você. Ele poderia ter olhado para a humanidade e dizer: olha, estão fazendo tudo errado, não estão servindo ao Pai, não estão fazendo o que agrada ao Pai, e o Pai de tanta misericórdia, o Senhor mandando profetas para falar, para exortar, para dizer, o Senhor deixando a sua palavra, a sua doutrina, o Senhor deixando as suas leis. Se eles não querem servir, não adianta. Eu vou ficar aqui e está tudo bem. E se alguém conseguir chegar aqui, maravilha. Se esse projeto não dá certo, Deus pode fazer outro projeto. Deus pode começar de novo quando Ele bem quiser. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele tem o poder, todo o poder no céu e na terra. Mas o Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, Ele olha e Ele sente compaixão de nós. Ele olha para nós e vê as nossas limitações, nossos erros. Ele olha inclusive para nossas decisões. Ele olha e vê que Ele sabia que mesmo depois de tudo que Ele ia fazer, mesmo depois de tudo que Ele passou, ou que Ele iria passar, nós ainda continuaríamos tomando decisões erradas. Nós ainda continuaríamos não dando valor para aquilo que Ele fez por nós. Nós ainda, mesmo tendo Ele morrido, mesmo tendo Ele levado sobre Ele a nossa cruz, o nosso erro, o nosso pecado, mesmo assim Ele vendo que nós depois disso continuaríamos pecando e errando, Ele decidiu morrer. Ele decidiu levar a nossa cruz. Ele decidiu vir a este mundo, sofrer por nós, por nossos pecados. Ele decidiu não desistir de nós. Ele decidiu que o melhor era fazer por mim e por você aquilo que nós não podemos fazer. Aleluia, Ele não desistiu. Ele decidiu morrer, derramar o seu sangue. Deus decidiu enviar o seu único filho para pagar pelos nossos pecados. E aí eu pergunto, você tem decidido o quê? Você tem decidido o que ultimamente? As tuas decisões, elas têm te levado para qual direção?
As nossas decisões, irmãos, do nosso dia a dia, elas nos aproximam de Deus, ou elas nos afastam de Deus. A decisão de orar a Deus nos aproxima de Deus. A decisão de estarmos no culto nos aproxima de Deus. A decisão de lermos a palavra nos aproxima de Deus. A decisão, aleluia, de fazermos evangelismo nos aproxima de Deus. Mas a murmuração nos afasta. A fofoca nos afasta. Falar mal do pastor nos afasta. Falar mal do irmão nos afasta. Aleluia, ficar em casa nos afasta. Não ler a palavra nos afasta. Não orar nos afasta. Irmãos, quais têm sido as nossas decisões? Aleluia, aleluia. As tuas decisões, elas têm te aproximado de Deus. Aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui. Josué, ele chama todo o povo e fala para o povo: nós precisamos fazer um novo concerto. Josué, ele começa a lembrar ao povo de tudo o que Deus já havia feito por eles. Ele começa a rememorar tudo o que Deus havia pelejado. Vocês lembram de como passamos pelo Mar Vermelho? Vocês lembram de como o Senhor cuidou de nós no deserto? Vocês lembram como as roupas elas não terminavam? Vocês lembram como o sapato não envelhecia, crescia? Vocês lembram da nuvem que nos guardava do sol escaldante? Vocês lembram da bola de fogo que nos protegia durante a noite? Vocês lembram do rio Jordão que se abriu para que nós pudéssemos passar? Vocês lembram da rocha que fez a água jorrar e matou a nossa sede? Vocês lembram, aleluia, de tudo aquilo, de todas as vitórias que o Senhor deu para o nosso povo? Quando nós deveríamos perder, nós vencemos. Aleluia, vocês lembram de como o nosso Deus usou de misericórdia conosco? Você lembra, irmão, das misericórdias de Deus para com a tua vida? Você lembra, irmão, irmã, de tudo que Deus já proporcionou, de tudo que Deus já te guardou? Ah, irmão, mas tu nem sabe o que eu estou vivendo, mas você está vivendo. Você está tendo a oportunidade de viver. Você está tendo mais um dia de vida. Eu tenho um amigo que está morrendo. Os médicos disseram que ele vai morrer. Tem somente uns dias de vida. Eu vou visitar ele. Eu nunca vi esse amigo reclamar. Ele tem esperança que ainda Deus pode salvar ele, de Deus curar ele. Mas se não acontecer, ele tem a certeza que ele vai morar com Deus. Você lembra? E Josué agora fala: olha, agora eu quero pedir algo para vocês. Primeiro, temem ao Senhor. A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. O temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. Se nós não temermos a Deus, nós não conseguiremos servi-lo. Não tem como. O temor ao Senhor não é ter medo dele, é respeitar a Ele. É saber que Ele é Deus, que Ele é Senhor, que Ele tem todo o poder no céu e na terra. Oh, glória! Oh, glória! Primeiro, temam a Deus. Segundo, servir a Deus. Temam a Deus.
sirvam a Deus. Mas de que forma nós devemos servir a Deus? Com sinceridade e com verdade. Nós temos feito isso. Deitai fora, tirai fora os deuses, tirai fora o pecado, tira tudo aquilo que te atrapalha, as raposas, raposinhas, Jonas. Tiram isso e sirvam a Deus com sinceridade e com verdade. Apresentem-se diante de Deus sinceros, puros e limpos de coração, para que a adoração de vocês possa chegar diante de Deus e para que o Senhor possa abençoar a vida de vocês sobre a face da terra. Aleluias. E depois ele encerra dizendo: olha, agora está nas mãos de vocês. Escolham. Escolham o que vocês querem fazer. Se vocês querem servir ao pecado, se vocês querem voltar lá para o mundo, se vocês querem voltar a cometer o que nos afasta de Deus, servir aos deuses pagãos, servir à prostituição, o adultério, a droga, a fornicação, a sensualidade, servir a esse mundo, vocês escolham o que vocês querem fazer. Escolham. Porém, eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Josué propõe esse concerto dizendo: escolham, decidam que caminho vocês vão tomar. Mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. E no versículo 20, fique de pé, por gentileza. O tempo já foi. O versículo 20, ele diz: olha, vocês escolham a quem vocês querem servir. Eu estou propondo um novo concerto aqui. Eu estou chamando, conclamando vocês para servir a Deus, ao Senhor, aleluias, com respeito, com serviço sincero e verdadeiro. Esse é o meu propósito para vocês. Isso é o que eu estou propondo para o povo que serve a Deus. Mas se não parece bem para vocês, vocês podem decidir em não fazer. Mas no versículo 20, ele diz assim: porém, se vocês deixarem de servir o Senhor e servirem aos deuses estranhos, se vocês deixarem, se nós deixarmos, irmão Trajano, de servir ao Senhor e servirmos ao pecado, servirmos a este mundo corrupto, falível que está aí, aleluias, aí ele continua dizendo: então, se vocês optarem pelo pecado, se vocês decidirem pelo mundo, pelo pecado, aleluias, então se tornará, quem se tornará? Deus. Deus é amor, sim, mas Deus também é justiça. Deus se tornará e vos fará mal, e vos consumirá. Aleluias. Depois, aleluias, o Senhor está advertindo nesta noite: se vocês se voltarem para o mundo, para o pecado, se nós decidirmos não servir a Deus com sinceridade, com integridade, irmãos, o mundo, ele vai nos consumir. O mundo, o pecado vai nos envolver e vai nos tirar da presença de Deus, vai nos afastar do Senhor e, por conseguinte, poderá tirar de nós o que nós temos de mais precioso, que é a salvação em Cristo Jesus. O que eu quero para encerrar nesta noite, aleluias, é mais uma vez aqui propor esse novo concerto. Nós temos que optar todos os dias em fazer um novo concerto com Deus. Eu não sei como foi essa semana, teve Santa Ceia aqui. A Santa Ceia é um novo concerto com Deus.
em que nós estamos participando do corpo e do sangue do Senhor. Aleluia, mas quem sabe chegou aqui nesta noite pessoas, quem sabe estão dentro dessa congregação pessoas, irmãos e irmãs, amigos, amigas, que precisam fazer um novo concerto com Deus, um concerto de servir melhor, um concerto de servir com respeito, com sinceridade e com verdade. Aleluia, quem sabe nesta noite você quer fazer um concerto com Deus, você quer escolher servir ao Senhor, entregar a sua vida para Ele. Você tem essa possibilidade, você tem esta oportunidade. Nós vamos orar, mas antes de orar, eu quero convidar, se alguém nesta noite quer estar diante aqui do altar, fazendo um novo concerto, aleluia, tomando uma nova decisão, aleluia, se porventura durante a ministração desta palavra você olhou para dentro de você e viu, tem coisas que estão me afastando de Deus, eu preciso consertar. Aleluia, Elias, antes de pedir a Deus que descesse fogo do céu, primeiro ele olhou para o altar e viu que o altar estava destruído, estava quebrado. Elias, ele consertou o altar. Após o altar estar consertado, ele orou a Deus. Ele ofereceu o holocausto e orou a Deus. E aí o fogo desceu do céu e consumiu o altar, o holocausto que estava ali, a oferta. Aleluias, eu quero te pedir, aleluias, você tem algo para oferecer a Deus nessa noite? Você precisa consertar, a noite de conserto. Eu quero te convidar a estar aqui na frente, nós vamos orar. Aleluia, nós vamos orar ao Senhor. Através do conserto vem o milagre. Quem sabe você está precisando algo na tua vida e não acontece. Será que é porque, aleluia, está faltando consertar esse altar? Será que esse altar não está faltando alguma coisa aí? Aleluia, o altar do Senhor precisava ter as 12 pedras, as 12 tribos. Israel estava dividido. Aleluia, mas quando Elias consertou e mostrou como que tem que ser, como que Deus age, aleluia, desceu fogo do céu. Aleluia, quem sabe nesta noite Deus quer te abençoar. Quem sabe nesta noite é a noite do teu milagre, é a noite da provisão de Deus sobre a tua vida. Mas você precisa fazer um conserto. Você precisa se voltar para Deus e dizer, Senhor, assim como fez o povo de Israel após Josué os reunir, eles disseram, sim, nós queremos servir ao Senhor. Qual é a outra esperança que pode haver para nós? Aleluia, são só estes que precisam nesta noite fazer um conserto, tomar uma nova decisão. Aleluia, nós estaremos orando, mas eu sinto que tem mais. Aleluia, eu sinto que tem um agir de Deus aqui dentro. O conserto do altar também está vinculado ao perdão, ao pedido de perdão. Aleluia, nós temos perdido esta prática de pedir perdão quando nós erramos, quando nós falhamos. Aleluia, Deus quer te abençoar, irmão. Deus quer te abençoar, irmã. Aleluia, mas você precisa tomar uma decisão. Você precisa refazer o conserto com Deus nessa noite. Nós vamos orar. Passa aqui, pastor João. Ora por todos aqui. Aleluia, se tiver mais alguém para entregar a tua vida para Jesus nessa noite. Jesus está voltando a qualquer momento. Aleluia, será que você está preparado? Aleluia, para subir até a presença dele? Aleluia, a porta ainda está aberta.